Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Identidade. Eu sou a Gabriela Frontini e estou muito feliz em ter a sua companhia aqui. A nossa conversa de hoje é com a ilustradora e escritora Cristina Bonfim. Através da arte, ela compartilha o amor de Deus com muitas pessoas e mostra como a arte também é uma ferramenta para a pregação do Evangelho. E o projeto Anjos da Esperança está comemorando 19 anos de missão. E para continuar levando esperança a milhares de pessoas, iremos desenvolver um site e um aplicativo para facilitar a experiência como doador. Legal, né? Mas para que isso aconteça, nós precisamos da sua ajuda. Então eu convido você a fazer a sua doação pelo Pix, anjos@novotempo.com. Vou repetir para vocês, anjos@novotempo.com. E aí, como está aparecendo aqui na tela para você, você aproveita esse momento e já faça a sua doação. Anjos da Esperança, 19 anos vivendo a missão com você. Sou Anjo, sou Novo Tempo. E agora a gente vai para uma pausa rápida, são só 30 segundos e a Cristina já vai estar aqui no Identidade com a gente. Eu volto já. Nascida em Curitiba, no Paraná, Cristina Bonfim é comunicadora de formação, mas artista de coração desde que se entende por gente, viu? E essa arte pulsa em cada detalhe de suas obras. Com uma sensibilidade e um talento, a Cristina não apenas escreve as histórias, mas também as ilustra, dando então vida aos seus personagens de maneira única e pessoal. Com suas obras, ela carrega ali consigo as suas crenças e princípios, transmitindo mensagens que tocam o coração dos seus leitores. Cristina, é um prazer receber você aqui. Seja bem-vinda ao Identidade. Muito obrigada, uma boa noite para você. Boa noite. Eu quero saber como é que começou essa paixão pela arte. Desde pequena você já tinha esse desejo de seguir por essa área, já gostava ali de pintar. Como é que foi a Cristina descobrindo ali a sua profissão futura? Eu acho que é algo que foi muito incentivado pelos meus pais também. Eles já viam desde o início, né, que eu gostava de tirar os cadernos e destruir tudo só para poder desenhar. Então é algo que eu fazia desde criança. Gostava muito de ler história em quadrinhos. Eu era fã da revista do Nosso Amiguinho, então eu estava sempre implorando para os meus pais comprarem. Eu até comentei com o pessoal que a Casa Aberta era o meu lugar, né, dentro da igreja. Eu adorava ter esses momentos. Então foi algo que surgiu naturalmente mesmo. Não foi algo que eu fui construindo exatamente no começo, mas que já nasceu comigo, eu acredito. Então você não teve dificuldade em saber o que você queria ser ali, né? A profissão que você queria, a faculdade que você queria cursar? Desde o início eu sabia que envolveria alguma coisa com comunicação, com arte, com escrita, né, roteiro, e foi assim que eu acabei estudando comunicação social. Muito bom. E como é que é para você não só gostar da arte, mas viver da arte? Eu acho que é um grande desafio em relação a talvez não se comparar. A gente, quando começa a trabalhar com o que a gente ama, a gente começa a repensar até onde eu consigo ir com esse talento, né? Ou até onde é só talento e até onde eu tenho que me esforçar também, né? Porque não basta só o talento, a gente precisa colocar esforço em cima. Então é realmente um desafio diário para que a gente se mantenha em disciplina, ainda respeitando os nossos desejos artísticos. Sim, verdade. E a gente está vendo aqui no nosso cenário, está enfeitado com alguns livros. Como é que foi o início dessa jornada de escritora? Eu quero saber se teve alguém que te impulsionou, que te encorajou a seguir por esse caminho. Eu acho que tudo começou mesmo desde criança, né? Eu já escrevia, mas quando eu entrei na faculdade eu me apaixonei pela matéria de roteiro. Inclusive meu TCC foi roteiro de uma história de ficção cristã, inclusive. E depois disso eu fui andando, né? Assim, aí eu casei, escrevi um livro para o meu marido. Olha que legal. Que foi Cartas da Lua, né? Que é a história de uma lua que viaja de planeta em planeta até encontrar o seu amor. E o Sol, né? Que é Deus nessa história, guia ela guia o coração, né, da lua para o seu verdadeiro amor. E aí eu mostrei para uma amiga minha, assim, olha que eu tô mostrando aqui para o meu marido, e ela, não, você tem que publicar. Aí eu publiquei assim de forma independente, eu mesma, só para entregar para alguns familiares e amigos, mas de alguma forma alcançou ali algumas pessoas na internet e eu continuei. Então foi uma amiga que te impulsionou, falou, não, tem que publicar. Isso, ela falou assim, não, você tem que lançar esse livro, não pode ficar só para ele. Ela falou assim. Que legal. A produção separou uma dinâmica diferente aqui. Cristina, eu vou pegar alguns objetos aqui, você vai me descrevendo o que eles significam para você. Então vamos começar com os primeiros aqui. Pincéis, olha só. Vou até tirar aqui, ó.
para mostrar para o pessoal de casa. O que os pincéis remetem para você? Acho que criatividade, liberdade artística, de pensamento, a gente poder, com um pincel na mão e tinta, a gente tem um mundo de possibilidades. Verdade, você já deve ter bastante, assim... Você ilustra, né, como a gente comentou, não faz só as histórias escritas, mas ilustra também. E aí, talvez por isso, quem sabe, um lápis. O que o lápis significa? Acho que é o começo da ideia. O meu professor de roteiro, inclusive, ele sempre dizia que se você não tem um computador para escrever, você começa com um lápis. Tudo começa com um rascunho. Então, acho que é o início de tudo. Verdade. O rascunho é sempre muito importante, né? E o lápis tem essa função porque a gente pode apagar, escrever de novo, apagar, escrever de novo, e assim vai crescendo e desenvolvendo uma nova ideia. Temos mais coisas aqui, olha só. Tintas. Da sensação de liberdade, de possibilidades. Com a tinta, o pincel, com o lápis, a gente pode criar qualquer coisa. Verdade. Temos aqui mais um objeto especial, olha só, uma Bíblia. O que a Bíblia significa para você, Cristina? Ela significa o cerne de todas as minhas histórias. Tudo que eu crio, ela é o centro de tudo. Inclusive, o meu versículo favorito está em Êxodo 35:30, que é sobre o primeiro artista da Bíblia, o Bezalel. Então, ele está aí desde o comecinho, que foi abençoado por Deus para deixar o templo lindo. Se a gente lê esse texto, a gente vê que a primeira pessoa que foi cheia do Espírito de Deus foi um artista. É verdade, olha só que coisa bonita. Tem mais um aqui. Um livro, um caderninho. A gente que é comunicador, não sei você, mas eu acredito que tenha muitos cadernos na vida. É onde fica guardado todas as inspirações, com certeza. Você é daquelas que tem o caderninho na cabeceira de cama? Sim. Teve um sonho, opa, peraí, isso é uma ideia interessante, deixa eu anotar para não esquecer? Se não esquece. No outro dia já não lembra mais, mas com certeza eu tenho muitos cadernos de desenho e de escrita. Hoje a gente está mais tecnológica, né? Muitas coisas a gente anota no próprio celular, né, Cristina? Mas eu também ainda sou da época do caderninho, gosto bastante. E por último, e não menos importante, olha aqui, são as capas dos seus livros. E aí eu acho que mexe com o coração, né? Mexe. Cada história que você escreveu aqui é um pedacinho de você. Com certeza, um pedacinho de mim, da minha fé, dos meus princípios, e é algo que eu posso passar adiante, principalmente. Agora, aproveitando que a gente falou de livros, por que você decidiu publicá-los a princípio de maneira independente, Cristina? Acredito porque a gente sabe que no mercado editorial a gente precisa ganhar uma certa visibilidade, né? Mostrar ali que a gente tem um público, para chamar atenção quando a gente não tem um nome, né? Não tem ali contatos que vão fazer a gente ser publicado por uma grande editora. Então eu comecei de forma independente, porque eu também não queria ficar esperando uma oportunidade, eu queria fazer a minha própria oportunidade. Fui ali lançando os primeiros livros, criando um público. E aí, né, pela graça de Deus, apareceu uma grande editora que viu aí o que eu tinha conquistado e investiu mais ainda. Essa parte da editora a gente vai entrar mais pra frente. Eu queria deixar. só que você discorresse um pouquinho dos primeiros livros que você fez de maneira independente. Além daquele que você escreveu para o seu esposo, que você comentou, que foi o primeiro que você publicou. E os desafios de publicar um livro independente, porque a gente acaba tendo que fazer tudo sozinha, né? Exato. O maior desafio, na verdade, acaba sendo até um pouco solitário, porque você precisa ir atrás dos fornecedores, fazer orçamento com gráficas, e é sempre algo muito caro, né? Então, a gente tem que ter fé de que essas histórias vão alcançar as pessoas, a gente vai conseguir vender para que a gente possa cobrir os custos, né, de todos os gastos que teve com a obra, porque quando é independente, a gente arca com tudo. E como que é o seu processo artístico? Assim, o que te inspira, além da Bíblia que você comentou ali, que é uma grande inspiração para você, a criar essas histórias maravilhosas? Eu acredito que na simplicidade do dia a dia, a gente consegue se inspirar muito com as conversas que a gente tem. Por isso que é importante a gente sempre estar ali em comunhão com outras pessoas também. A gente se inspira muito com os testemunhos, com as histórias delas. Em viagens também, quando eu fiz uma viagem para Gramado e daí visitei um restaurante que eu fiquei, nossa, que lugar incrível, poderia ter uma história aqui. Né? Então, a gente vai se inspirando, não deixar a oportunidade passar. A gente viu uma coisa, não é nada, mas é algo para se tornar algo extraordinário. Nada como a imaginação para conseguir extrair ali daquelas coisas simples do dia a dia, lindas histórias. Muito legal, Cristina, perdão.
Agora, olha só, gente, no próximo bloco tem mais conversa aqui com a Cristina sobre as conquistas de publicar um livro, inclusive com uma grande editora, a gente vai falar já já, mas agora a gente vai para o intervalo e você aproveita esse momento para conhecer o catálogo de revistas Esperança que a Novo Tempo tem. Dá uma olhada só e o Identidade volta já. Você conhece a coleção de revistas Esperança? Temos uma grande variedade de temas que certamente você vai se interessar. Saúde física, mental e espiritual, família, finanças, profecias, crenças, fé e muito mais. Visite nosso site novotempo.com/escola bíblica. Escolha a revista Esperança que melhor se adapta às suas necessidades e como quer recebê-la. Insira seus dados, coloque seu nome completo, seu CPF, endereço, e-mail e telefone. E como conheceu a nossa revista Esperança. Neste caso, selecione a opção TV. Pronto! Você receberá seu material em breve. É muito fácil. Não perca sua revista Esperança sem custo. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Identidade de volta. Hoje a nossa conversa é com a Cristina Bonfim, que no bloco anterior estava falando aqui sobre a decisão de publicar seus livros de forma independente. Foram 4 livros escritos, né? Suando ali, fazendo tudo sozinha, que eu sei que não é fácil. Até que chegou o momento, Cristina, que você viu que precisava dar um passo a mais, que você queria buscar uma editora que pudesse te apoiar. Só que esse não foi um processo fácil, né? Inclusive, você levou alguns nãos, ficou ali um pouco melancólica, posso dizer assim, Com porque não é certeza. fácil. Como é que foi esse período? Eu acho que é um período de provação mesmo, porque você chega a duvidar da sua própria capacidade, começa a duvidar do próprio talento que Deus te deu, né? E começa a questionar o Senhor, né? Por que o Senhor me deu esse sonho, se eu não posso realizar, né? Mas Deus nos pede paciência, principalmente, e foi isso que eu acho que Ele estava trabalhando em mim. É um dos frutos do Espírito Santo que a gente mais precisa ter, né? Ainda mais hoje em dia que a gente é muito imediatista, a tecnologia nos faz pensar assim muito rapidamente e tal, e a gente às vezes acaba tendo dificuldade de ter a paciência, falo por mim também. Com certeza. E como é que foi o processo de encontrar essa editora? Eu já tinha, né, uma editora que eu admirava, que lançava já vários livros cristãos, que tinha destaque em eventos, mas recebi o convite de uma outra editora que não era cristã, mas que me apoiou muito ali no começo, e ela lançou alguns livros meus, o que me deu aquele degrauzinho a mais, né, aquela escadinha que eu estava precisando. E para encontrar, né, a Thomas Nelson foi basicamente implorando. Antes da Thomas Nelson, com essa primeira editora que você comentou, eu sei que deve ter sido emocionante quando você entrou numa livraria e viu o seu livro ali no meio de tantos outros. Descreve pra gente esse momento. É algo que a gente visualiza muito, eu acho, quando é criança, né? Você vai na livraria com sua família e daí você vê ali vários livros e aí você fica imaginando, será que um dia o meu livro vai estar aqui? Você fica sonhando com isso, né? Então, foi uma sensação muito única mesmo de ter que entrar ali com a minha família também, só que dessa vez para ver o meu livro. É uma sensação maravilhosa. Diferente, né? Não é só ali de leitora, né? Agora, eu sei que você teve a oportunidade de participar de vários eventos, dentre eles a Bienal do Livro, que eu acho que talvez seria o maior evento literário que a gente tem aqui no Brasil. Como é que foi essa sensação? Eu acho que foi muito diferente poder encontrar os meus leitores pessoalmente. Porque uma coisa é a gente ter o contato ali na internet, né, e conversar com eles, e daí outra coisa é estar num evento, ter fila para as pessoas me verem e falar assim, nossa, essas pessoas existem. Os leitores são reais, eles não são fakes da internet, né? Sim. Então é uma validação também, né, de que seu trabalho está alcançando pessoas. E ter esse retorno, né, esse feedback das pessoas, dos leitores, é extremamente importante para qualquer tipo de trabalho, ainda mais para um artista, para a gente saber se está indo no caminho certo, se aquelas histórias têm feito efeito, isso faz muita diferença, né? São muitos testemunhos. No último evento me emocionei muito, porque uma menina ela veio chorando para mim, né, com um livro em mãos. Nesse livro, a minha personagem ela está num relacionamento abusivo e ela diz que ela conseguiu perceber isso no relacionamento dela. Através do seu livro. Através da história, e que isso foi muito emocionante, quanto ela se identificou com a personagem e que agora ela está num relacionamento muito melhor. Então foi algo que alivia o nosso coração, né? Você pensa, fez diferença para essa pessoa e não importa se não faz diferença para ninguém, fez para ela. Ou seja, através das histórias ali fictícias, mas são histórias cristãs que de alguma forma mostram
informações importantes e como Deus é amoroso, é misericordioso e pode nos alcançar, né, Cristina? Agora sim, falando dessa editora grande que fez contato com você, como é que aconteceu esse contato? Esse contato aconteceu realmente com a minha busca ativa. Então, eu queria aquela casa editorial, comecei atrás de contatos, né, conversar com as pessoas, a importância, né, desse networking. Consegui o contato e enviei a proposta, né, do livro, mas à espera. Não tive retorno, acho que por mais de um ano, né, deles falando que iam avaliar, que iam ver. E esse um ano foi assim, moldou um pouco meu coração em relação à espera no Senhor. De que eu falava tanto, né, para os outros sobre esperarem no Senhor nas minhas obras, mas eu estava tentando aprender com isso também. É curioso como às vezes a gente fala para os outros achando que a gente vai ensinar algo, mas na verdade é a gente que tem que aprender com aquilo, né? Então, depois de um tempo assim, meio que desanimei, né, fiquei meio melancólica assim, porque eu queria estar numa grande casa editorial cristã. E então eu decidi ir num evento de ficção cristã também, e foi lá que eu consegui apresentar a obra para uma representante dessa editora. Na verdade, eu sei que você estava relutante, não queria ir, porque já estava, né, com dificuldade, porque essas coisas todas têm custo, né? Sim, é muito dinheiro, foi muito gasto envolvido, né? Ir para um evento não é só chegar lá e aparecer, ainda mais se você é de outra cidade. Você tem que pagar hospedagem, tem que pagar passagem. Então, eu estava, sim, relutante, mas por insistência de uma outra amiga e meu marido também, aí eu fui. E aí você conseguiu entregar esse livro para algum representante? Isso. E aí, alguns dias depois, eles entraram em contato comigo, querendo marcar reunião, e daí deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu sei que deve ser lançado no segundo semestre desse ano, né? Isso, em setembro. Na verdade, vai ser uma obra nova ou vai ser uma obra que você já tem e vai ser reeditada? Eu apresentei para eles a minha obra Guardiã de Pedras, e esse vai ser um relançamento, porque é para ser uma trilogia, então vai lançar o primeiro com eles como relançamento e os outros serão inéditos. Agora, o curioso que eu estava lendo sobre as suas obras é que, além de você escrever, você ilustra, como a gente já comentou, e usa da tecnologia para fazer algo diferente nos seus livros, né, Cristina? A ideia é sempre tentar inovar, trazer algo diferente. No meu livro Cartas da Lua, eu escrevi uma música em que a minha amiga cantou, então as pessoas elas já tinham uma experiência ali de acessar o QR Code e ir para a música. Então, na Guardiã de Pedras, a gente fez uma experiência em realidade aumentada na época que tinha os filtros no Instagram ainda. Então, foi algo que chamou bastante leitores, a galera engajou bastante, foi bem legal. Isso é muito bom. E eu sei que tem novidade também, porque você foi convidada pelo NT Play para escrever um roteiro. Feliz Set Play, perdão, pelo Feliz Set Play para escrever um roteiro. É mesmo? Conta essa história pra gente. O Feliz Set Play, ele abre ali, né, um período de seleção, então eu enviei o meu projeto junto com a produtora, é o que há, e todo esse roteiro foi pensado para incentivar a leitura de ficção cristã, inclusive, né? Então, toda a história é sobre um romance que acontece em uma livraria. Então, a história vai ter várias referências a livros cristãos, então é para ser realmente algo que incentive a leitura entre os jovens. Isso é muito bom. O Feliz Set Play, gente, para quem não conhece, é uma plataforma digital ali, onde tem vários filmes, várias séries cristãs, tá bom? E é de graça, você pode acessar felissetplay.com ou procurar o aplicativo na sua loja ali de aplicativos do seu celular, que eu tenho certeza que é um conteúdo muito bom, muito relevante, que vai fazer a diferença ali na sua vida. Agora, um outro projeto que nasceu ali no seu coração, Cristina, que eu sei, é o projeto Bezalel. E eu queria que você descrevesse que projeto é esse, em que etapa que ele está, como é que está essa questão. O projeto Bezalel é bem recente e pequeno, né? Eu e uma outra amiga, a gente cuida dele, basicamente. Mas ele nasceu quando eu estava lendo o livro de Êxodo, em que a gente está lendo ali, né, toda a trajetória, né, de Moisés, que às vezes, né, quando a gente está no ano bíblico, a gente já leu tantas vezes que passa batido. Mas então me deparei com o versículo de Bezalel, um artista que foi escolhido por Deus para tornar o templo mais belo. E aquilo tocou muito meu coração, porque eu fiquei assim, Deus se importa com a beleza. Sim. Ele se importa com as coisas belas, porque é só olhar para a natureza e a gente entende isso. Com certeza, ele é um Deus de detalhes, né? E os artistas costumam ter esse olhar mais detalhista, e aí você se encantou por isso e falou, não, vamos criar um projeto. Eu olhei para aquilo e fiquei assim, a gente precisa encontrar os outros Bezalés, né, que tem por aí.
Então a gente criou o projeto, fez o nosso primeiro encontrinho, que foi de pintura, depois eu chamei uma amiga confeiteira, que ela ensinou a arte da confeitaria pra gente, então todo mundo se voluntaria. O nosso último encontro foi no final do ano passado, em que nós levamos arte para um hospital, em que nós fizemos um trabalho voluntário. Olha que legal. Então foi muito bacana, assim, o que o projeto tem se tornado. Ele ainda, como eu falei, é pequeno, mas a gente vai continuar com ele. Não pode desistir, né? A gente sempre tem que persistir ali. A gente sabe que Deus tem grandes planos pra gente. Deus que vai colocando essas ideias, foi Ele que colocou essa ideia no coração da Cristina e o projeto aí está crescendo. Agora é interessante ver como é que Deus usa da arte ali para mostrar o seu amor, como a gente comentou aqui, né? Ele dota as pessoas como Bezalel, por exemplo, e outros artistas, para a gente ver a mão dele em tudo. São projetos ali para propagar a mensagem de salvação. E através das pinturas, ilustrações e histórias, a Cristina tem feito isso. Agora, Cristina, pensando nas próximas gerações, que talvez estejam nos assistindo agora, né? Num outro cenário cultural, talvez, estamos ali construindo, são mentes novas, com ideias novas. Qual é a sua maior esperança em relação ao papel na sua criatividade para essas novas gerações? Acredito que seja as pessoas conseguirem ver Deus de todas as formas, em todo lugar, em relação onde eu estou, com quem eu estou. Então, elas conseguem visualizar o Senhor através com os amigos, na igreja. Elas conseguirem, através de boas obras, principalmente através da leitura de boas obras, elas conseguirem acessar o Senhor. Eu sempre gosto de pensar que o Senhor, ele gosta do extraordinário. Então, ele nunca se contentou com o simples ali. Então, ele gosta que a gente explore o que é fascinante. Então, Deus, Jesus, poderia muito bem ter só falado: vocês precisam amar ao próximo, e é isso que ele já falou. E ele poderia ter parado por ali. Mas ele foi contar uma história. Ele falou assim: olha, existiu um homem que se machucou, passou um senhor, passou um outro, mas quem parou para ajudar foi um samaritano. Porque as pessoas, elas não iriam ouvir: ó, você tem que amar o samaritano. Não, isso elas não iriam ouvir. Elas ouviram através de uma história. Porque quando a gente conta a história, a gente se conecta, né, Cristina? Exatamente. Então, é exatamente isso que a gente quer para as próximas gerações. Que elas se conectem com histórias, com pessoas, que elas consigam entender que, através de boas histórias, elas podem amar ao Senhor, amar ao próximo e honrar também ao Senhor através disso, através de suas vidas. E que legado você gostaria de deixar para quem está nos assistindo, para quem entrar em contato com as suas obras, por exemplo? É isso que você quiser falar diretamente para a câmera na sua frente ali. O legado? Ai, isso é difícil, essa pergunta. Difícil, é bem profunda, né? É, bastante. Mas eu acho que o legado que eu gostaria de deixar para as próximas gerações é que elas podem ser amadas, elas podem ser redimidas, podem ser perdoadas. Nossos personagens, eles não aparecem nas histórias de ficção cristã para serem perfeitos, que não cometem nenhum erro. Eles justamente são pessoas pecadoras, mas que encontram redenção em Cristo Jesus. Então, que o meu legado seja através de Cristo. Que já lindo. está ótimo. E é muito bonito quando a gente pensa assim, a literatura cristã, a gente pensa só em uma questão bíblica, mas não, a ficção faz a gente viajar ali na imaginação e ter contato com os princípios e valores bíblicos, né? Exato, porque quando a gente escuta uma pregação ou lê a Bíblia, que é o nosso manual de vida, a gente está lendo um passo a passo. Quando a gente lê uma história em que tem personagens vivendo e tentando seguir esse manual, a gente consegue se ver neles. Assim como o profeta Natan precisou fazer com Davi. Davi não conseguia ver seu próprio erro. Se falassem para ele: Davi, o que você fez foi errado. Natan precisou chegar em Davi e contar uma história. Era uma vez um homem que perdeu sua ovelhinha. Aí Davi fica revoltado, né? Assim, não, esse homem merece a morte. Então Natan fala, né? Davi, esse homem é você. E é quando Davi finalmente percebe o seu próprio erro. Isso é muito bom. Cristina, eu quero agradecer sua presença aqui, parabéns pelo seu talento, que Deus continue te abençoando, que suas obras possam fazer a diferença naqueles que entrarem em contato e verem ali a mão de Deus em cada detalhe, viu? Amém. Obrigada. Que Deus continue te abençoando. Amém. E a você de casa, se você gostou desse programa, já aproveita e compartilha com seus amigos. O link é bem facinho ali, pega no YouTube da TV Novo Tempo para você compartilhar, tá bom? E a gente está sempre aqui no Identidade, às terças e quintas, com histórias que nos inspiram, como a da Cristina. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.